Há algo perturbador em perceber que o silêncio tem mais força do que qualquer discussão. Quando a pessoa que você queria por perto simplesmente some, ignora e age como se nada tivesse acontecido, uma parte de você espera que o tempo resolva. Mas se for exatamente esse silêncio que a faz lembrar de você com dor, o estoico não revida com palavras. Ele se recolhe, e nessa retirada, ele se torna inesquecível. O ser humano está condicionado a buscar respostas. Quando alguém desaparece de forma calculada, sem drama, sem brigas, apenas se retira, isso cria um vácuo. A mente de quem ignorou começa a trabalhar contra ela mesma. Será que ele superou? Por que não procurou? Com quem estará agora? O silêncio estratégico não é a ausência. É presença oculta, uma inquietação constante. O estoico compreende que a retirada não é fraqueza, é inteligência emocional. E essa inteligência planta dúvidas profundas em quem, antes, parecia inabalável. Quem domina o próprio impulso domina o cenário. Ao se afastar sem implorar explicações ou fechar ciclos que o outro não merece, você tira do oponente o controle da narrativa. Não é sobre desaparecer por orgulho, mas sim por autocontenção. A ausência se torna um reflexo de força, paradoxalmente, vira presença, uma que ocupa a mente, dia e noite. Quanto mais você ignora, mais se destaca. E quando você deixa de disputar a atenção, você a atrai, sem falar uma única palavra. Enquanto o mundo grita, o estoico cala. Não por covardia, mas porque entende que o verdadeiro poder está no domínio das reações. Ele sente a dor, mas canaliza. Ao invés de se perder em mensagens não respondidas ou lembranças sufocantes, ele constrói em silêncio. A dor de ser ignorado vira combustível para se tornar inalcançável. A vida começa a florescer, onde antes havia ferida. E quem se afastou, começa a sentir a dor que causou, sem que nenhuma palavra seja dita. Antes de continuar, presta atenção nisso. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, fica até o final porque as próximas partes vão te mostrar exatamente como virar o jogo em silêncio. Aproveita agora para se inscrever no canal, clicar no gostei e comentar com a palavra inesquecível aqui embaixo, só para eu saber que você está sentindo o impacto. Há algo insuportável em ver alguém que você esperava por perto seguir bem sem você. A indiferença fere mais do que qualquer ofensa porque ela não oferece espaço para debate, nem abertura para culpa. Ela apenas existe e consome. Quando o estoico escolhe não reagir, ele acende uma dor silenciosa no outro, a de não ser mais necessário. O que começa com ignorância alheia termina com arrependimento silencioso. E a ausência, antes tratada com descaso, passa a ser lembrada com dor. Existem ausências que pesam mais do que presenças. Quando alguém se afasta de propósito, não é apenas distância, é estratégia. A mente humana não tolera lacunas e começa a preencher o silêncio com hipóteses dolorosas. O estoico entende o valor de se retirar, não para fugir, mas para provocar reflexão e inquietação. O desaparecimento calculado tem um destino: fazer o outro sentir. A primeira decisão é firme: cortar os canais. Nada de mensagens curtas, respostas educadas ou olhares discretos em redes sociais. O corte precisa ser real. Mas há um segredo. Não é um desaparecimento qualquer. É um sumiço que deixa rastros internos. Você sai da vida, mas permanece na memória. A pessoa que te afastou vai procurar sinais e não encontrará. E justamente nessa ausência absoluta, seu nome ecoará onde você nem mais pisa. O estoico não some por impulso, mas por cálculo. Ele observa o momento em que a atenção virou desdém, e então silencia. Esse silêncio não é punição infantil, é ajuste de rota. Ele compreende que algumas conexões só valorizam o que tinham quando perdem por completo. O desaparecimento é um espelho. Ele não implora por retorno, apenas se retira, e espera o efeito inevitável, a dor da falta. Uma dor que não chega com alarde, mas se instala aos poucos, como veneno lento. Sumir não é estagnar, é reconstruir. É no invisível que o estoico molda sua nova versão. Enquanto a outra parte espera seu retorno ou observa em silêncio, você age. Melhora sua aparência, seu foco, seus planos. Você começa a viver uma vida onde a presença daquela pessoa não é mais necessária. Essa evolução silenciosa cria impacto. A ausência começa a pesar porque, aos poucos, você se torna inalcançável.
Quem te ignorou vai perceber, tarde demais, que desapareceu o que tinha de mais valioso. Não há castigo maior para quem te desprezou do que ver sua falta se transformar em dor. A ausência constante começa a gritar na mente do outro. O cotidiano se enche de lembranças que antes eram ignoradas. E sem aviso, sem súplica, sem reação, você se transforma em um incômodo persistente. Essa ausência não é uma vingança direta, é o reflexo daquilo que foi negligenciado. O estoico não busca ferir, mas sua distância fere com mais precisão do que qualquer confronto. Algumas feridas não sangram, elas silenciam. E nesse silêncio, a indiferença age como lâmina afiada. O mais curioso, quem te ignorou ontem, começa a se contorcer hoje, sem entender o motivo. O estoico não exige reconhecimento. Ele se afasta, na frieza de sua postura, acende uma dúvida que consome. Onde foi que eu perdi essa pessoa? A resposta que nunca veio. A mensagem não lida. O olhar que desviou. Tudo isso parece, no início, vitória para quem quis te apagar. Mas com o tempo, essa frieza calculada vira espelho. Quem praticou o desprezo começa a se ver refletido, e não gosta do que vê. A frieza estoica, ao invés de machucar por fora, começa a corroer por dentro. Você não grita, não acusa, não expõe. Apenas existe com distância. E nessa existência fria, a culpa encontra espaço para florescer. Quando alguém espera seu descontrole e recebe serenidade, o impacto é devastador. Esperavam lágrimas, desespero, perguntas. Mas o que encontram é silêncio e calma. A não reação tem o poder de inverter o jogo. Ao contrário do que se pensa, ignorar um ignorador é a forma mais poderosa de confronto. A ausência de escândalo desmonta qualquer ilusão de controle. O estoico não responde porque já entendeu que há dores que se instalam sozinhas. E a dúvida é uma delas. A continuação da vida sem explicações provoca uma inquietação absurda. Viver bem, seguir seu caminho, sorrir em silêncio, prosperar, tudo isso incomoda quem esperava ser indispensável. A grandeza do estoico está em agir como se nunca tivesse sido ferido. Não por orgulho, mas porque ele não entrega sua paz nas mãos de quem a desprezou. A indiferença se torna um espetáculo silencioso que o outro assiste de longe, frustrado por não ter mais um papel nesse enredo. Com o passar dos dias, semanas, talvez meses, algo inevitável acontece. Quem te ignorou começa a se perguntar onde foi que errou. Por que ele não volta? Será que me esqueceu? Como ele conseguiu seguir tão bem sem mim? Essas perguntas não serão feitas em voz alta, mas estarão presentes em cada pensamento solitário. A dor silenciosa de quem desprezou e agora percebe o próprio erro é o eco da sua indiferença. E esse eco grita, mesmo sem uma única palavra sua. Poucos castigos são tão dolorosos quanto perceber que alguém floresceu sem você. A pessoa que um dia ignorou, virou o ponto final. E você? Começou uma nova página, sem olhar para trás. O estoico não faz questão de provar nada, mas sua evolução faz isso por ele. E é nesse progresso silencioso que a ausência vira arrependimento. Você não precisa se vingar, basta crescer. Quando sua vida avança com passos firmes, sem depender de quem te virou as costas, o impacto é inevitável. Sua melhora, seja emocional, física ou até financeira, se transforma numa resposta que não precisa ser enviada. É um lembrete cruel e constante de que sua presença nunca foi o problema. E quem se afastou, começa a perceber que o erro foi ter achado que você não seguiria sozinho. A maior provocação está na simplicidade do progresso. Enquanto o outro espera que você estacione na dor, você avança. Um novo projeto, um novo ambiente, uma nova postura. Tudo isso vai sendo notado, mesmo que você não diga nada. E cada avanço seu é uma ferida aberta para quem achava que sua queda era certa. O estoico não precisa de plateia. Seu crescimento já é espetáculo suficiente para incomodar quem um dia o desprezou. Não existe dor maior para o ego de alguém do que enxergar a pessoa que rejeitou sendo admirada por outros. Ver você sendo valorizado, elogiado, reconhecido, mas agora longe, inalcançável. A distância torna tudo ainda mais doloroso, porque não há mais acesso. O que antes era ignorado agora é desejado, e o desejo se transforma em arrependimento. A vida que você está construindo em paz começa a pesar como um lembrete constante do que foi perdido. Mesmo em silêncio, eles observam.
Aquela visita discreta no seu perfil. Aquela conversa com alguém em comum. Aquele olhar de longe. Tudo isso revela que quem te deixou, agora quer entender como você conseguiu se reerguer. E quanto mais você próspera sem provocar, mais desconforto gera. O estoico não busca atenção, mas sua evolução é magnética. E essa vida melhor, construída longe de quem não soube valorizar, começa a provocar uma dor que nenhuma resposta direta causaria. Existe uma forma de resposta que não precisa de palavras, nem de aproximação. É o tipo de contra-ataque que não se vê chegando, mas quando atinge, deixa marcas profundas. O estoico não fere diretamente. Ele permite que a ausência se transforme em agonia para quem não soube valorizar a presença. E assim, sua retirada se torna a punição que ninguém pediu, mas que dói com intensidade. Uma das estratégias mais impactantes do estoico é não voltar quando o outro começa a sentir sua falta. O impulso emocional grita por reconexão, mas a razão manda esperar. Esse adiamento é poderoso, porque quebra expectativas. A pessoa que te ignorou agora espera ser procurada. E quando isso não acontece, a ansiedade cresce. O estoico observa a distância. E nesse tempo em silêncio, a ausência vai se tornando um castigo interno para o outro. O vazio começa a incomodar, e a espera se transforma em dor. Nem sempre é preciso dizer que algo acabou. Às vezes, a ausência já comunica tudo. O estoico não precisa encerrar histórias com longos discursos. Sua ausência definitiva é suficiente. Quando você se afasta e não oferece mais abertura, o outro entende, mesmo sem que isso seja dito. E essa compreensão tardia traz sofrimento. O outro tenta adivinhar se ainda há caminho de volta. A dúvida consome. O silêncio vira enigma. E o afastamento vira espinho. Poucos sentimentos são tão devastadores quanto perceber que você deixou de ser prioridade para alguém que antes te perseguia com atenção. O estoico, ao se reconstruir e desapegar, mostra que a dor não o prendeu. Pelo contrário, o fortaleceu. Isso causa um efeito reverso. O outro sente a dor da liberdade alheia. Perceber que você já não precisa mais machuca. Porque enquanto a outra parte ainda tenta entender o que perdeu, você já entendeu o que merece. A ausência planejada do estoico não é vingança, é estratégia. Ele não reage por impulso, não busca validação. Seu silêncio é ativo, não passivo. Ele conduz a situação de forma sutil, criando uma atmosfera onde o outro começa a se perder. Isso cria uma armadilha emocional. Quanto mais procuram entender o que aconteceu, mais sentem que perderam o controle. O estoico não briga, não exige, não implora. Ele apenas some. E quem antes teve domínio, agora se sente dominado pela ausência. Alguns fantasmas não assombram por causa do que dizem, mas por tudo que não falaram. E é justamente aí que mora o segredo estoico. Causar impacto sem barulho, marcar presença sem aparecer. Quem entende essa arte sabe que, às vezes, o silêncio não é ausência, é presença disfarçada, que ecoa na mente de quem te afastou. Quando se espera uma reação, uma explicação, um desabafo, um ataque, e tudo o que vem é silêncio, o desconforto se instala. O estoico entende que o silêncio, em certas situações, é mais eficaz do que qualquer argumento. A pessoa que te ignorou esperava que você se justificasse, chorasse, implorasse. E quando isso não acontece, a ausência de resposta vira martírio interno. O silêncio obriga o outro a enfrentar a si mesmo. E o que surge nesse confronto é, muitas vezes, insuportável. Não é preciso gritar para mostrar que alguém errou. O estoico, ao manter sua postura serena, entrega ao outro um espelho. Sua tranquilidade é desconcertante. Sua firmeza revela maturidade. E é justamente por não reagir com rancor ou desespero que você se torna inesquecível. O remorso nasce quando o outro percebe que você não caiu. Você se manteve em pé. E fez isso com compostura, dignidade e silêncio. Essa lembrança, por mais contida, nunca será esquecida. Há uma linha sutil entre se afastar com consciência e se afastar com rancor. O estoico não despreza, ele apenas se retira. E essa diferença muda tudo. Quem despreza quer ferir. Quem se retira em silêncio apenas aceita o que foi feito e segue. Isso causa confusão emocional em quem te ignorou. A ausência serena é mais dolorosa que o desprezo barulhento, porque ela mostra que você não deseja mais ferir, nem estar por perto. Você apenas deixou de precisar.
Quando alguém age com equilíbrio, mesmo ferido, ele causa um tipo raro de impacto. O estoico, ao se manter calmo, força o outro a observar a própria instabilidade. Essa serenidade não é apenas comportamento, é uma arma. Ela revela que você não está em guerra, está em paz. E essa paz não é frágil, é poderosa. O outro, ao perceber que já não tem mais influência sobre suas emoções, começa a sentir falta daquilo que ignorou. E então, sem que você diga nada, você se torna impossível de esquecer. Nada incomoda mais do que perceber que a pessoa que você ignorou nunca precisou de você para seguir. Não há discurso que machuque tanto quanto a realidade escancarada de alguém que seguiu firme, silencioso e confiante. O estoico sabe, o verdadeiro incômodo nasce quando sua ausência não causa desespero, mas liberdade. E essa liberdade alheia vira o maior espinho no ego de quem achava que tinha controle. Quando alguém decide te ignorar, no fundo, acredita que você ainda irá correr atrás. O jogo parece previsível, até que o estoico entra em cena. Ele não reage, não implora, não se humilha. Ele apenas demonstra, com ações sutis, que nunca foi dependente. Isso rompe toda a estrutura emocional de quem se alimentava da ideia de ser indispensável. O desapego quebra a lógica de poder. E quem se achava superior começa a se sentir irrelevante. O mais impactante não é você sumir, é o que você faz depois que some. O estoico usa o tempo para criar uma nova versão de si, longe de quem o ignorou. Ele não se exibe, mas seu crescimento se torna evidente. Novas pessoas, novos lugares, novas conquistas. Tudo isso chega aos ouvidos ou olhos de quem o perdeu. E quando percebem que você está melhor sem elas, algo se quebra por dentro. O que era descaso vira desconforto. O ego de quem ignora se alimenta da ideia de ser necessário. Mas quando o estoico mostra que consegue viver, e viver bem, por conta própria, esse ego sangra. A autonomia do outro vira humilhação silenciosa. A independência emocional, financeira e até social se transforma numa ofensa involuntária. Não por intenção, mas por consequência. E quem antes esperava saudade, encontra liberdade. O problema, essa liberdade, não inclui mais quem te ignorou. Pedir é dar poder. Esperar é dar espaço. Mas o estoico entende que, ao eliminar a necessidade, ele elimina também a influência do outro sobre sua vida. A partir do momento em que você não pede mais por presença, você se liberta. E isso gera incômodo. Porque o outro percebe que perdeu o controle emocional que exercia. A indiferença deixa claro quem você é, basta. E essa conclusão, silenciosa e firme, transforma seu afastamento em uma dor constante na mente de quem não soube ficar. Existe um tipo de frieza que não grita, não se vinga, não humilha, mas tira o sono. É aquela postura gelada que diz tudo sem abrir a boca, que não recua nem se abala. O estoico domina esse estado. Ele não ignora por fraqueza, mas por força. E essa força emocional, impenetrável, começa a consumir silenciosamente quem um dia acreditou que te controlar seria fácil. O primeiro passo é retirar o combustível das provocações. O estoico sabe que reagir emocionalmente é entregar o controle. Então ele opta pela imunidade. Não se envolve, não responde, não oscila. Toda tentativa de manipulação emocional se dissolve no ar. O outro espera um conflito, uma reação, uma prova de que ainda te atinge. Mas quando não recebe nada disso, entra em colapso. Porque não há guerra mais desesperadora do que lutar contra alguém que já não sente mais nada. Antes, você era disponível. Respondia, se importava, insistia. Agora, é um enigma. Essa mudança desperta algo perigoso no outro. O fascínio. A mente humana deseja o que não pode controlar. E quando você se torna inalcançável, mesmo estando presente em redes, em círculos ou memórias, essa barreira emocional se transforma em obsessão. O estoico não se esconde, ele apenas deixa claro que o acesso foi cortado. E isso, por si só, gera insônia em quem achava que podia voltar a hora que quisesse. A sensação de perder o controle sobre alguém que antes parecia previsível é devastadora. Quem te ignorou contava com sua constância, com sua reação, com sua dor explícita. Mas agora encontra um muro. Frio, firme, inabalável. O estoico se recusa a entrar no jogo emocional. E isso quebra o roteiro do manipulador.
A ausência de resposta vira labirinto. E quanto mais tentam encontrar o antigo você, mais se perdem na nova versão. Aquela que não precisa provar nada. A serenidade verdadeira incomoda quem vive em desequilíbrio. E quando essa paz vem de alguém que você subestimou, o efeito é ainda mais brutal. O estoico segue em paz. Sua vida flui, sem esforço aparente. E isso causa uma ferida profunda em quem te afastou, porque deixa claro que a perda não foi sua, foi deles. Sua frieza não é vingança, é proteção. E essa proteção se transforma no eco que rouba noites de sono de quem achou que você sempre estaria disponível. Existem dores que não vêm do desprezo, mas do contraste. Quando alguém saboreia o melhor de você, sua presença, atenção, afeto, e depois perde tudo sem aviso, o vazio se torna insuportável. O estoico entrega o que tem de mais nobre, mas retira com firmeza quando percebe que não há reciprocidade. E essa retirada, quando feita com elegância e convicção, se transforma em ferida emocional profunda. O ser humano não valoriza o que é constante, valoriza o que sente que pode perder. Quando você se entrega por inteiro, oferecendo apoio, lealdade e até vulnerabilidade, cria-se um padrão emocional. A pessoa se acostuma com sua presença. Mas quando essa presença é retirada de forma definitiva e silenciosa, surge um contraste brutal. A memória do tudo se choca com o nada atual. E nesse espaço entre extremos, nasce o arrependimento. Não por amor, mas pelo que se perdeu, sem entender como. O estoico não faz joguinho. Quando está presente, é inteiro. Mas quando percebe que está sendo ignorado ou desvalorizado, ele se retira com a mesma inteireza. O impacto disso é devastador. Quem se acostumou com sua constância começa a sentir a ausência como uma amputação emocional. É como se algo vital tivesse sido arrancado. E quanto mais você se mantém distante, mais a mente do outro volta para as lembranças do que você ofereceu, e que agora não está mais disponível. Não é no impulso que o estoico decide partir. É na clareza. Ele observa, analisa e age com precisão. Ao perceber que seu valor está sendo tratado com indiferença, ele não confronta. Ele se cala e vai embora. E quando parte, não deixa vestígios de dúvida. A firmeza com que desaparece mostra que aquela conexão não merece nem despedida. E isso fere, porque revela que sua presença era privilégio, e que quem a perdeu, nunca mais terá igual. Nada pesa tanto quanto o eco de alguém que um dia foi tudo, e agora é nada. A retirada do estoico não é um castigo, é uma resposta silenciosa. Mas esse silêncio tem peso. Ele pressiona o outro com memórias, expectativas frustradas, desejos não atendidos. Quem te ignorou começa a revisitar mentalmente cada gesto, cada conversa, cada atenção recebida. E no lugar do que antes era rotina, agora só existe ausência. Uma ausência tão profunda que já não permite descanso. A rejeição dói, mas também ensina. E o estoico não a trata como derrota, mas como combustível. A dor de ser descartado é real, mas pode ser usada como impulso para se tornar alguém que não implora retorno, mas impõe respeito. Quando você muda com firmeza, quem te ignorou começa a olhar de novo, mas agora com desconforto, não com controle. Quem ignora geralmente espera te ver quebrado, mas quando percebe que você está mais forte, mais firme, mais centrado, o impacto é cruel. A superação rápida e visível atinge direto o ego de quem te dispensou com frieza. O estoico não volta para mostrar que está melhor. Ele apenas segue, e quem o rejeitou é forçado a ver. A dor não está no que você diz, mas no que você se tornou. Alguém que floresceu exatamente no lugar onde queriam te ver cair. Cada passo seu passa a servir como um lembrete involuntário de uma decisão errada. A rejeição só é confortável enquanto a outra parte acredita que você não vai longe. Mas quando o crescimento se torna evidente, o que era alívio vira dúvida. Será que eu fiz a escolha certa? Como ele conseguiu isso sem mim? O estoico não precisa cutucar. O simples fato de existir em sua melhor forma já é uma ferida aberta para quem não soube valorizar no passado. Não se trata de ostentar, mas de viver com propósito. O estoico entende que sua transformação deve ser natural, não teatral. Ele não tenta provar nada, apenas constrói. E essa construção silenciosa é percebida. Quem o ignorou passa a enxergá-lo com novos olhos. Já não é mais aquele que esperava atenção. Agora é o que impõe distância. Essa inversão causa desconforto,
Porque o que antes era descartável, agora se tornou desejável. Mas, inacessível. Talvez esperassem que você sumisse, que desaparecesse em tristeza. Mas ao verem você ocupando espaços que antes não ocupava, seja emocional, profissional ou até socialmente, algo se remexe por dentro. A rejeição que parecia inofensiva vira arrependimento. Você está onde eles não imaginaram. Está com quem não esperavam. Está sendo admirado por quem nunca pensaram. E isso dói. Não pela sua presença, mas pela ausência que agora pesa mais do que nunca. Existem pessoas que continuam habitando a mente mesmo depois de terem saído de cena. O estoico não precisa estar presente para deixar marcas. Ele sabe que certos gestos, comportamentos e silêncios criam cicatrizes profundas. E essas marcas não gritam, apenas permanecem. Invisíveis por fora, mas insuportáveis por dentro. O segredo não está em promessas vazias, mas em experiências reais. O estoico entrega momentos intensos e genuínos, não para manipular, mas porque ele é inteiro. Quando parte, deixa memórias vivas. Detalhes, atitudes, olhares, palavras ditas com exatidão. A ausência se transforma em lembrança constante. E quanto mais se tenta ignorar, mais a lembrança se impõe. Quem viveu contigo de forma rasa, sente saudade de algo que nem sabe explicar. É a presença que nunca foi barulhenta, mas que agora é impossível de apagar. Quando a sua presença era certa, talvez tenha sido subestimada. Mas ao se ausentar, algo muda no ambiente. Silêncio. Frio. Faltam respostas. Faltam conversas. Faltam reações. O cotidiano que antes parecia pleno agora mostra rachaduras. E tudo porque a sua ausência revela que sua companhia era mais valiosa do que o outro admitia. O estoico entende que o valor não está em implorar espaço, mas em se retirar com dignidade. E quanto mais ele se afasta, mais o outro sente o peso da falta. Não é preciso presença física para ser lembrado todos os dias. Um nome que aparece de repente, uma música que remete a uma conversa, uma situação que lembra o jeito como você agia. Esses gatilhos emocionais são inevitáveis. E o estoico não precisa se manifestar para causar esse efeito. Ele vive, distante, mas suas ações passadas continuam ecoando. E cada lembrança traz incômodo, pois o outro sabe que aquilo que viveu não vai encontrar em mais ninguém. O mais poderoso rastro é aquele que não depende de mensagem, de presença online, de insinuação. O estoico entende que sua melhor marca será deixada na mente, não no feed. Ele não se manifesta, não provoca, mas tudo o que foi entregue com autenticidade continua vibrando no outro. Isso cria uma presença fantasma. Você não aparece, mas é sentido. Não fala, mas é lembrado. E essa lembrança, por mais sutil, se transforma num tormento silencioso que acompanha o outro onde quer que vá. O silêncio incomoda. Mas o que realmente perturba é quando esse silêncio é preenchido por atitudes que falam alto demais. O estoico não precisa confrontar, nem se justificar. Ele apenas age. E cada uma dessas ações, feitas com calma e precisão, ecoa na mente de quem achou que você permaneceria imóvel. Enquanto você silencia, o outro enlouquece tentando decifrar sua movimentação. O verdadeiro estoico não busca reconhecimento. Sua força está em agir com firmeza, sem precisar anunciar nada. Ele muda hábitos, conquista novas posições, elimina o que não soma e se aprimora. Tudo sem estardalhaço. Mas essas mudanças, por menores que pareçam, são percebidas. O outro nota, mesmo sem você dizer nada. É no silêncio que o ruído interno cresce. Porque não há nada mais perturbador do que ver alguém que você ignorou se tornando tudo o que você dizia que ele não conseguiria ser. Você não responde, não discute, não cobra, mas muda. Essa transformação silenciosa é mais poderosa do que qualquer argumento. Cada atitude sua se torna a resposta não verbal que desmonta quem te desprezou. A mudança assusta porque é real. E diferente das palavras, que podem ser contestadas, a ação é inquestionável. Quem achou que você não sairia do lugar agora te vê longe, em outra frequência, com outra postura. Isso é resposta o suficiente, e o silêncio apenas reforça o impacto. Ver você crescendo sem permitir participação causa desconforto profundo. Antes, você dividia momentos, planos, rotinas. Agora, segue sua trajetória sozinho. Isso cria uma inquietação silenciosa.
O outro observa, mesmo que secretamente. Vê as conquistas, percebe os avanços. Mas já não pode fazer parte disso. E quanto mais o estoico age sem olhar para trás, mais o outro sente que ficou preso no passado. Sua evolução, feita sem barulho, é a porta que se fechou, sem chance de retorno. Quem antes te tinha por perto, agora só assiste. E assistir sem participar é castigo para quem subestimou sua presença. O estoico não nega sua transformação. Ele apenas não convida o passado para caminhar junto. Quem antes ignorava agora se torna espectador. E não há pior posição do que essa. Ver, desejar e saber que é tarde demais. O silêncio virou barreira. Suas ações são trilhas que conduzem para longe. E cada passo seu ecoa como ruído na mente de quem não acreditou que você seguiria. Quando alguém te ignora, espera que você tente se explicar. Quando alguém te afasta, supõe que você vai implorar. Mas o estoico não joga esse jogo. Ele mostra, sem dizer. E o mais cruel para quem te dispensou é perceber tudo o que perdeu, sem que você tente convencer disso. Porque o valor real não se discute, se constata. A pior forma de arrependimento não nasce da ausência, mas da comparação. Quando o outro começa a enxergar quem você se tornou, forte, estável, respeitado, e percebe que abriu mão de tudo isso, algo corrói por dentro. O estoico não precisa falar que foi rejeitado injustamente. Ele apenas vive sua melhor versão. E quem assistiu de longe agora entende, em silêncio, o tamanho do erro cometido. Não porque você esfregou na cara, mas porque a realidade é impossível de ignorar. Explicações são inúteis quando alguém já decidiu não ouvir. O estoico entende que se justificar é se rebaixar. Por isso, ele prefere o caminho mais firme. Viver com excelência. Mostrar por meio de atitudes o que as palavras não precisam mais defender. Ele não tenta provar nada para ninguém. Apenas caminha com firmeza, clareza e foco. E esse modo de vida se impõe. Aos poucos, o outro entende. E entende com dor. Porque percebe que perdeu alguém que jamais deveria ter afastado. O estoico não tem pressa. Ele sabe que o tempo revela o que o ego tenta esconder. Enquanto o outro ainda vive de aparências ou distrações, ele constrói, dia após dia, uma vida que fala por si só. E o tempo, implacável, mostra os contrastes. Um amadurece, o outro repete erros. Um segue em paz, o outro revive ciclos. A longo prazo, o silêncio do estoico vira testemunha da transformação. E o arrependimento cresce junto com a percepção de que você se tornou inalcançável. Tentar convencer alguém que não quis ficar é perda de energia. O estoico não insiste. Ele apenas se torna tão pleno, tão autêntico, tão inteiro, que a ausência de sua presença começa a falar por ele. Nenhuma frase é necessária. Nenhuma mensagem é enviada. E ainda assim, o outro entende. Entende que perdeu. Entende que você vale mais do que imaginava. E essa compreensão, que nasce sem esforço seu, se transforma na punição mais silenciosa e mais eficaz de todas. Nada desconcerta mais do que ver alguém que você tentou desestabilizar, em perfeita paz. O estoico não precisa revidar, muito menos dramatizar. Ele simplesmente encontra equilíbrio. E esse equilíbrio, quando genuíno, se transforma em provocação para quem vive no caos. A tranquilidade incomoda. A ausência de reação fere. E a serenidade se torna um lembrete constante. Você já não pode mais afetar o que não te pertence. Enquanto o outro espera raiva, choro ou alguma resposta emocional, você oferece silêncio e estabilidade. Essa postura provoca um desconforto profundo. A paz do estoico age como um espelho. Ela mostra, sem esforço, o quanto o outro está desordenado. Nada desestabiliza mais alguém do que perceber que já não tem poder sobre suas emoções. Sua calma vira contraste. E esse contraste pesa. Porque expõe, sem dizer nada, o descontrole de quem tentou dominar a situação. Gritar é fácil. Revidar é automático. Mas permanecer calmo, isso exige força. O estoico sabe que a verdadeira provocação está em não entrar no jogo do outro. A ausência de reação frustra, desarma, quebra expectativas. A pessoa que te ignorou queria se sentir importante, queria ver que te abalou. Mas você seguiu, em paz. E isso não era o que ela esperava. Essa frustração vira angústia. E essa angústia se transforma em culpa.
Uma culpa que nasceu da sua serenidade. O estoico escolhe uma vida sem ruídos internos. Cultiva rotina, propósito, autocontrole. E quando essa vida organizada é vista por quem vive de impulsos e jogos emocionais, ela se torna incômoda. A paz verdadeira é como um farol. Ilumina e cega ao mesmo tempo. O outro, ao perceber que você está bem, firme, em evolução, sente o próprio vazio se ampliar. A sua paz começa a doer. Não porque você fez algo, mas porque agora é evidente o quanto você faz falta. A serenidade do estoico não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. E esse domínio ecoa. Cada gesto calmo, cada decisão firme, cada passo silencioso vira barulho na mente de quem te desprezou. Você não está presente, mas sua paz é. E ela provoca. Porque quem não conseguiu te abalar agora precisa lidar com a própria instabilidade. A dor não vem da sua ausência, vem da sua leveza. E é essa leveza que corrói. Porque agora ela sabe. Você vive bem. Sem ela, nem tudo precisa ser dito. Algumas verdades não precisam ser gritadas, apenas vividas. O estoico entende que o tempo revela, sem que ele precise mover um dedo. Quando você cala e caminha, a vida assume o papel de mensageira. E para quem te ignorou, o silêncio se torna ainda mais doloroso, porque é ele que entrega todas as respostas. A maior punição para quem te descartou é ver a realidade escancarando tudo o que você sempre foi. E tudo que ela nunca enxergou. Não é você que precisa dizer "eu avisei". É a própria vida que se encarrega disso. Cada nova conquista, cada passo dado, cada pessoa que agora te valoriza como ela nunca valorizou. Tudo isso se torna um espelho. E nesse reflexo, o outro enxerga o próprio erro. Não por palavras, mas pelos fatos. O tempo é imparcial. Ele não grita, não vinga, mas entrega. Aquilo que você deixou de dizer com a boca, ele revela com precisão. O estoico não discute, não tenta convencer. Apenas deixa que o tempo faça seu trabalho. E quando ele passa, mostra tudo. A verdade sobre quem você era, o equívoco da rejeição, o valor que antes foi ignorado. O silêncio vira documento. E quem te ignorou lê cada linha, mesmo sem querer. Você esteve lá, presente, disponível, atento. E talvez por isso, não foi valorizado. Mas agora que não está mais, a lição começa. A ausência ensina. Ela mostra o peso da presença que foi banalizada. O estoico entende que sua partida tem mais força que qualquer discurso. Porque quem aprende na dor, não esquece. E nesse aprendizado, a presença perdida vira ausência permanente. E a ausência permanente ensina sem precisar dizer nada. Você não precisa esperar desculpas, nem ouvir confissões. O olhar diz tudo. Quando o estoico reaparece, mesmo de longe, mesmo por acaso, há um tipo de reencontro silencioso. Um cruzar de olhos que revela o que ficou entalado. Não há voz, mas há arrependimento. Não há pedidos, mas há culpa. E nesse instante, tudo o que foi evitado vem à tona. Não porque você pediu explicações, mas porque a vida tratou de entregá-las. E ali, em silêncio, o que nunca foi dito se torna impossível de esconder. É curioso como certas pessoas só começam a notar sua importância quando você já não sente mais nada. O que antes era considerado previsível, fácil, disponível, agora se tornou inacessível. E não por raiva, nem por vingança, mas por estratégia. O estoico não grita, ele se afasta com frieza, firmeza e propósito. E é justamente nesse distanciamento controlado que nasce o incômodo do outro. A previsibilidade da sua presença fazia parecer que você era eterno. Essa ilusão criou conforto em quem te subestimou. Pensavam que, por mais que ignorassem ou diminuíssem sua importância, você continuaria ali, sempre pronto, sempre disposto, sempre acessível. Mas chega um ponto em que até a alma mais tolerante entende que insistir é se diminuir. E quando você se afasta sem aviso, o impacto é devastador. Porque só então o outro percebe que apostou errado na sua permanência. Engole a frustração. Em silêncio começa a se blindar. O desapego não acontece de um dia para o outro. Ele é cultivado com disciplina. Pouco a pouco, você deixa de esperar, de se doar, de se importar. E quando o outro finalmente estende a mão, encontra o vazio. Um vazio frio, irrecuperável, que diz mais do que qualquer vingança.
Eu não preciso mais de você. O ego de quem te ignorou começa a ruir ao perceber que você não está mais ali. E pior, que não pretende voltar. Eles esperavam saudade, talvez insistência, mas tudo o que encontram é silêncio. E quando buscam sinais de que ainda importam, descobrem que você está ocupado vivendo. Isso fere, porque o que antes era certeza, agora é passado. E ninguém quer ser o exemplo do que se perdeu por descaso. Mas o estoico não olha para trás. Ele segue. Você livre é um lembrete incômodo. Um fantasma que caminha bem, sem carregar culpa, sem desejar retorno. Sua paz agora incomoda quem acreditava que te teria na palma da mão. A liberdade emocional que você conquista se transforma numa tortura invisível. Você não ataca, não responde, não se exibe. Apenas vive. E essa vivência autônoma é a punição mais sofisticada que o estoico pode aplicar. Porque, no fim, quem te subestimou não vai lembrar do que te fez, mas sim de tudo que perdeu. Ignorar não é apenas deixar de responder, é deixar de se afetar. E quando o estoico escolhe a indiferença, ele transforma o jogo sem sequer precisar entrar nele. A verdadeira resposta não vem com palavras, mas com presença retirada, com ausência firme, com postura imperturbável. É nesse silêncio que o outro começa a sentir o que nunca esperava, que perdeu o controle. O impulso quer gritar. A emoção quer responder. Mas o estoico escolhe o oposto. Não dar o gosto da reação. Isso desarma. A ausência de resposta vira um espelho incômodo. Quem te ignorou agora busca sinais de impacto. Tenta medir o estrago. E não encontra nada. Essa neutralidade quebra a lógica emocional do outro. O que deveria gerar dor encontra serenidade. E a serenidade vira arma, porque mostra que o poder mudou de mãos. Quando você responde, o outro se sente no comando. Mas quando você cala com classe, algo estranho acontece. O desconforto muda de lugar. O silêncio começa a ecoar na mente de quem te ignorou. Ele se pergunta, por que ele sumiu? Será que seguiu? Com quem está agora? Nenhuma resposta chega, e esse vazio vira ruído mental. A indiferença, quando bem aplicada, corrói, porque transforma dúvidas em arrependimento, sem uma única explicação. Você não precisa ser rude, não precisa apagar fotos, nem apagar histórias. O estoico ignora com elegância. Ele simplesmente não reage mais. Sua ausência é polida. Sua distância é limpa. E essa postura tem um efeito devastador. Faz o outro perceber que perdeu algo valioso, sem que você tenha se esforçado para demonstrar isso. A classe com que você sai de cena torna o desprezo anterior ainda mais doloroso. Porque agora é nítido. Você nunca precisou provar nada. Esperavam que você caísse, que se descontrolasse, que mostrasse fraqueza. Mas sua decisão de não revidar gerou um efeito inesperado. Culpa. O outro começa a repassar o que fez, a tentar entender seu silêncio, a buscar justificativas para uma calma que não esperava. E nesse processo, a consciência pesa. O estoico nunca buscou vingança. Ele apenas manteve sua dignidade intacta. E essa dignidade, silenciosa, começa a sufocar quem um dia achou que você imploraria atenção. É estranho perceber que o mesmo silêncio que foi ignorado ontem, virou presença constante hoje. Quando você some, sem drama, sem anúncio, sem pedir atenção, algo muda. O que antes parecia irrelevante agora se torna enigma. E o estoico entende que, ao desaparecer com firmeza, ele não se apaga. Ele se transforma na ideia que não sai da cabeça do outro. Sua presença constante talvez tenha sido subestimada. Mas a ausência, essa é sentida com força. Quando você desaparece, cria um espaço. E a mente humana odeia espaços em branco. O outro tenta entender, preencher, explicar. Mas você não dá pistas. E é justamente essa falta de respostas que ocupa todos os pensamentos. A ausência silenciosa gera mais impacto do que qualquer confronto direto. Você saiu, mas agora é impossível te tirar da cabeça. O estoico sabe que não se tornar acessível é o primeiro passo para se tornar memorável. Quando você se retira sem mágoa, sem explicações, sem fazer alarde, você se torna algo raro. E tudo que é raro, atrai. A pessoa que te ignorou começa a perceber isso aos poucos. Você não está mais onde ela te deixou. E essa distância inesperada acende um alerta. Ela começa a olhar para trás com outros olhos.
E o que antes era certeza vira saudade disfarçada de dúvida. O distanciamento bem aplicado cria fascínio. O outro começa a observar seus passos mesmo sem contato. Visita seu perfil. Pergunta por você. Presta atenção nas entrelinhas do seu silêncio. Porque agora você se tornou um mistério. E o que é misterioso? Prende. A falta de acesso vira desejo. A ausência de explicação vira obsessão. E você, sem dizer uma palavra, virou o centro da curiosidade de quem um dia não soube te valorizar. O estoico não manipula. Ele apenas desaparece com propósito. E isso basta. Você não demonstra raiva. Não envia indiretas. Não procura. E é aí que tudo muda. O que antes era segurança para o outro, saber que você ainda sentia algo, agora vira incerteza. Ele não sabe mais o que você pensa, nem o que sente, nem com quem está. E essa incerteza vira tormento. O desinteresse percebido, quando verdadeiro, gera desespero. E quem te ignorou começa a sentir aquilo que nunca esperava. A dor de querer alguém, que já não quer mais nada. Ser subestimado é uma bênção disfarçada. Enquanto esperam sua queda, você cresce. Enquanto te veem como fraco, você se fortalece. O estoico não tenta provar nada de imediato. Ele confia na força do tempo. Porque cedo ou tarde, o mundo dá voltas. E quem te tratou como pouco, acaba vendo demais. Poucas coisas movem mais o estoico do que o desprezo injusto. Ser ignorado, diminuído ou tratado como descartável não o paralisa, o impulsiona. Ele não reage com raiva, mas com foco. E transforma aquela dor silenciosa em disciplina diária. Quem te subestimou jamais imaginou que estava construindo, sem perceber, o combustível do seu renascimento. A indiferença alheia vira a base da sua força. E essa força, quando amadurece, é impossível de ser ignorada. O crescimento do estoico não acontece no palco, mas nos bastidores. Ele some, se recolhe, se reconstrói. E quando reaparece, já não é o mesmo. Não precisa anunciar mudanças. Elas se percebem. E o mais doloroso para quem te desprezou é observar essa evolução, sem poder fazer parte dela. A admiração muda de tom. Agora é silenciosa, escondida, sufocada pelo arrependimento. Você segue crescendo, e o outro assiste, sem saber onde se perdeu. Enquanto muitos caem na armadilha de tentar mostrar seu valor a quem não quis enxergar, o estoico opta pelo oposto, o silêncio. Ele não se justifica, não implora reconhecimento, não força a presença. Ele simplesmente vive. E esse viver calmo, firme e coerente acaba se tornando um lembrete incômodo para o outro. Ele sempre teve valor, eu é que não vi. E é aí que a recompensa acontece, quando o próprio erro alheio se torna a confirmação do seu valor. O tempo corrige, revela, desmascara e posiciona. O estoico não acelera esse processo. Ele espera, trabalhando em silêncio. Porque sabe que tudo aquilo que não foi valorizado no presente será cobrado no futuro. A constância vira destaque. A serenidade vira força. E sua trajetória, construída sem alarde, se torna uma evidência gritante do equívoco cometido por quem te deixou. No fim, não foi você quem perdeu tempo tentando ser visto. Foi o outro que desperdiçou a chance de te ver de verdade. Quando te ignoram, estão sem saber te oferecendo o que há de mais valioso? Motivação. O estoico não se abate pela rejeição. Ele transforma o desprezo em combustível. A indiferença recebida não vira dor, mas impulso. E enquanto o outro acha que te silenciou, você silenciosamente constrói a versão que ele jamais imaginou ver florescer. Ser deixado de lado é, para muitos, o início de uma queda, mas para o estoico, é o estupim de uma reestruturação. A ausência de reconhecimento provoca um tipo de força que não nasce da vingança, mas da consciência. Você percebe que estava oferecendo muito para quem oferecia pouco, e isso basta. A partir daí, começa o reposicionamento. E cada passo dado sem o peso de quem te ignorou é um passo mais firme, mais leve e mais livre. A crítica silenciosa de quem te ignora pode virar dor, ou pode virar progresso. O estoico escolhe a segunda opção. Ele não finge que não doeu, mas recusa ser definido por isso. Ele transforma o desprezo em metas, o silêncio em foco, o corte em direção. A cada avanço, ele prova, não para o outro, mas para si mesmo, que sempre teve valor. E com o tempo,
O crescimento começa a incomodar justamente quem achou que você ficaria onde foi deixado. O impacto mais profundo não vem da resposta direta, mas da evolução inesperada. Quem te ignorou acreditava que você murcharia, que perderia o rumo, que se perderia emocionalmente. Mas ao observar sua ascensão, percebe o erro. A surpresa não está apenas no seu progresso, mas na forma como ele aconteceu. Sem alarde, sem desespero, sem teatrinho. Apenas consistência. A surpresa, nesse caso, fere. Porque revela que subestimar você foi um erro caro. O estoico não bate a porta. Ele apenas não volta mais. E essa ausência definitiva, silenciosa e madura, se torna o ponto de virada. Quando o outro finalmente tenta se reaproximar, encontra um vazio. Não por rancor, mas porque já não há mais espaço. Você evoluiu, e aquele lugar que antes ele ocupava, agora está cheio de paz, foco e equilíbrio. É nesse momento que a ficha cai. Perdeu não apenas o acesso, perdeu a chance de estar ao seu lado na melhor fase da sua vida. Há silêncios que confortam, e há silêncios que gritam. O estoico não precisa se justificar, não precisa revidar. Ele apenas silencia. Mas esse silêncio tem peso, intenção e presença. E quando o jogo se inverte, quem antes tinha controle agora se vê perdido, tentando decifrar o som daquilo que você decidiu não dizer. Antes você respondia, explicava, tentava resolver. Agora, sumiu. A sua ausência causa um tipo específico de ruído, aquele que ecoa no vazio que ficou. O outro percebe que, de repente, você deixou de estar disponível. E isso incomoda. Porque havia segurança no seu acesso fácil. O silêncio que agora reina cria desconforto. Já não dá para prever o que você pensa. E a ausência de previsibilidade se transforma em incômodo real. Você não bloqueou, não discutiu, não mandou indiretas. Apenas parou. E esse tipo de ausência mexe com a mente de quem achou que te dominava. A falta de explicações abre espaço para suposições. Será que me esqueceu? Será que está com outra pessoa? Será que seguiu de verdade? Essas perguntas se repetem na mente de quem te ignorou. Sua ausência, estratégica e silenciosa, se torna o veneno mais lento e eficaz. Porque quanto mais você some, mais ele pensa em você. A lembrança de uma presença constante é difícil de ignorar, ainda mais quando ela some sem despedida. O estoico não causa confusão. Ele apenas deixa espaço. E esse espaço se torna um campo fértil para pensamentos obsessivos. O outro começa a lembrar de detalhes que antes pareciam banais. Sua voz, seu jeito de olhar, as conversas. E percebe que, no fundo, ainda espera que você diga algo. Mas você não diz. E é isso que corrói. Quando você se cala e desaparece, o outro continua preso à última imagem que tinha de você. Mas o tempo passa. E com ele, você muda, evolui, cresce, torna-se outra versão, mais firme, mais consciente. Mas quem ficou no passado, tentando entender seu silêncio, começa a se perder. Já não sabe mais quem você é. Já não tem acesso ao seu novo mundo. E essa perda de referência se transforma em tortura silenciosa. Porque, agora, você é um enigma. E ele, apenas um observador sem respostas. Nada fere mais do que perceber que alguém que você ignorou construiu uma realidade onde você já não cabe. O estoico não precisa provocar. Ele evolui. E nessa evolução, ele constrói um mundo tão completo que, para quem o rejeitou, resta apenas assistir de fora. Distante. Sem acesso. Sem espaço. Sem convite. Quando você se afasta emocionalmente, já não há mais como ser ferido. O estoico aprende a separar sentimento de dependência. Ele entende que não precisa punir ninguém, apenas proteger a si mesmo. A distância não é frieza, é clareza. E quando o outro percebe que você não se envolve mais, que não reage, que não se entrega, surge o desconforto. A conexão foi rompida, não com palavras, mas com consciência. E essa distância, por mais sutil que pareça, é intransponível. Você não se esconde, não se vinga, apenas transforma sua vida, melhora sua rotina, amplia suas escolhas, muda o ambiente ao redor. Tudo o que te fazia frágil agora é fortaleza. E quem te viu de perto, agora assiste de longe. A nova realidade que você construiu vira dor silenciosa para quem te deixou de lado.
Porque agora é visível que sua ausência foi a melhor coisa que te aconteceu. E essa constatação pesa no silêncio de quem achava que você não seguiria. É difícil aceitar que quem você menosprezou hoje está em um nível onde você não consegue mais alcançar. E o mais frustrante, não há como voltar. O estoico não guarda rancor, mas não retrocede. Ele avança. E quem foi deixado para trás sente a revolta crescer. Não por culpa sua, mas por não poder mais fazer parte do que você construiu. A sua paz, sua evolução e sua estabilidade emocional viram lembretes contínuos de que a chance foi dada e desperdiçada. Com o tempo, você se torna algo raro, inalcançável não por orgulho, mas por transformação. Quem um dia te viu como disponível, previsível, acessível, agora te vê distante, diferente, fora do alcance. O estoico não busca ser lembrado, mas acaba sendo. Não por insistência, mas pela ausência de repetição. E essa lembrança vem com dor, porque já não existe mais ponto de contato. O que ficou foi a memória, e a certeza de que você foi, é, e continuará sendo, impossível de recuperar. Algumas saídas são tão silenciosas que demoram para ser percebidas. E quando se percebe, já é tarde demais. O estoico não faz escândalo, não exige reconhecimento, nem pede explicações. Ele simplesmente vai. Sua partida não é marcada por portas batendo, mas por uma ausência limpa, que se instala como um vazio impossível de ignorar. E esse tipo de saída marca para sempre. O mais impactante não é o adeus gritado, é o fim que acontece em silêncio. O estoico entende que não precisa da última palavra. Ele não anuncia sua saída, ele apenas sai. Essa ausência sem explicações deixa o outro confuso, tentando entender onde e quando você foi embora. Mas já não há respostas. Você estava presente, até que não estava mais. E isso cria um corte seco, profundo, que vai do orgulho direto ao arrependimento. A ausência repentina, quando feita com equilíbrio, deixa cicatriz. Porque não há encerramento, não há conversa, não há ponto final. O outro não sabe se você está bem, se vai voltar, se sente algo. E essa incerteza prolonga o incômodo. O silêncio não explica, mas também não dá paz. E nessa ausência que não se resolve, o outro sofre sem saber como curar. Sua saída vira presença. E essa presença vira dor. Você nunca implorou, nunca chorou em público, nunca pediu para ficar. Sempre foi inteiro. E mesmo assim, foi deixado de lado. Mas quando foi embora, fez falta. A ausência de drama tornou tudo mais difícil de entender. Como alguém que parecia tão calmo simplesmente se foi. A elegância da sua saída virou ruído interno para o outro. Porque agora tudo que resta é tentar entender por que você não gritou, não pediu, não voltou. A resposta: você escolheu se preservar. O estoico não ameaça, não prepara o terreno, não sinaliza. Ele apenas some. E quando o outro percebe, já não tem mais acesso. Não há mais conversa, não há mais retorno, não há mais espaço. Isso fere o ego, porque deixa claro que a escolha de ir embora foi sua, e não houve espaço para reversão. Você encerrou a história com elegância, e essa elegância dói. Dói porque não pode ser combatida, não pode ser negada, não pode ser revista. Apenas aceita. A pior forma de arrependimento nasce quando alguém vê você se tornar tudo o que ela não acreditou que você seria. O estoico não responde com ataques, nem com justificativas. Ele melhora. E essa melhoria, feita sem barulho, se transforma num lembrete constante e doloroso de que duvidar de você foi um erro que agora não pode mais ser corrigido. Não há necessidade de provar nada a quem te ignorou. Basta crescer. Cada passo dado com firmeza é uma resposta. O estoico entende que a melhor revanche não está em confrontos, mas na evolução que acontece em silêncio. Enquanto o outro espera que você desmorone, você constrói. E esse contraste entre o que esperavam de você e o que você realmente se tornou é o golpe mais elegante que alguém pode receber. Quem te rejeita geralmente acredita que sua ausência será devastadora para você. Mas o estoico faz exatamente o contrário. Transforma a ausência em alívio, em foco, em liberdade. E com isso, muda tudo. A pessoa que achava que era essencial passa a perceber que estava apenas ocupando espaço. E ver você florescendo sem ela provoca uma dor difícil de aceitar. A dor de saber que você nunca precisou. Apenas escolheu.
por um tempo, tê-la por perto. Se esse vídeo fez sentido para você, mostra que está comprometido com a sua evolução. Então já se inscreve no canal, deixa o gostei. E se quiser fortalecer ainda mais o conteúdo, clica no valeu aqui embaixo. E comenta a palavra irreversível para eu saber que você chegou até o fim com a mente firme.